deixar 3 questões que vão trazer clareza em nós. Se somos o corpo de Cristo, o que é necessário para este corpo de Cristo ter crescimento? O que é necessário para este corpo de Cristo se desenvolver? O que é necessário para este corpo de Cristo não estagnar, não ter falência, mas pelo contrário, como organismo, crescer, crescer, crescer. Aleluia. Nós vamos entender que Paulo ele tem uma forma muito poderosa de instruir as igrejas. Em todas as suas cartas ele sempre tem diversas formas de tentar ilustrar aquilo que ele queria passar, transmitir. Nós vimos isso na pessoa de Jesus, que os seus sermões eram completos de parábolas, comparações. E Paulo nesta ocasião também vai fazer uso de uma comparação. Ele começa dizendo: ora, vocês são o corpo de Cristo. E nós precisamos entender o que não é, para entender o que é. O que é ser o corpo de Cristo? O que é o corpo de Cristo? Nós entendemos primeiramente que o corpo de Cristo não é aquilo que Cristo veio ao mundo. Não é o momento da sua encarnação, quando ele nasceu de uma virgem, cresceu, teve a sua tenridade, depois chegou a certa idade e começou o seu ministério. Depois chegou o momento em que ele precisava ir até a cruz, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Portanto, eu não estou falando do corpo físico de Jesus. Não é o corpo físico de Jesus que Paulo está usando de comparação, mas o corpo espiritual de Cristo. Glória a Deus. Paulo ele vai fazer uma comparação entre o corpo humano e o corpo espiritual de Cristo. Porque Paulo vai dizer em uma de suas cartas que Cristo é a cabeça da igreja. E portanto, se há uma cabeça, também há um corpo. E Paulo aqui vai comparar este corpo de Cristo com a igreja. Portanto, ele diz: vós sois o corpo de Cristo. E nós precisamos entender o que é o corpo. O corpo é a beleza da criação do nosso Pai. É aquilo de mais belo que Ele pôde criar. Se nós entendemos a complexidade que há no corpo humano, como ele foi feito, como ele foi gerado, a Bíblia diz que o Senhor soprou e da narina do homem veio toda a formação, a complexidade de células, de organismos, sistemas que todos integrados formam um único corpo. Glória a Deus. Imagine a beleza que não é aquela pessoa que tem por profissão estudar de cavar o que é o corpo humano. Como não deve ser maravilhoso. E aqui Paulo ele vai trazer essa comparação do corpo humano. Vós sois o corpo de Cristo. O corpo humano ele é tão perfeito que a sua característica maior é ser completo e repleto de membros. Um corpo não é corpo se não tiver membros. Todo corpo é feito de membros. Sem membros não há um corpo. E quando Paulo vai relatar que vós sois o corpo de Cristo, ele quer dizer que então todo corpo é caracterizado por uma junção de vários membros. E Paulo começa a explicar para essa igreja a necessidade de entender o que é ser o corpo de Cristo. Mas essa igreja era uma igreja que enfrentava dificuldades. Paulo já vai começar dizendo no capítulo 1 acerca de um problema grave que acontecia na igreja: a divisão. E a divisão é algo nocivo a qualquer que seja o agrupamento, seja uma empresa, seja o ambiente de trabalho, seja dentro do seu lar e até mesmo dentro da igreja.
Onde há divisão, não há prosperidade. Onde há duas visões, não tem como prosseguir avante. Não tem desenvolvimento se há duas visões, se há uma divisão. E Paulo ele começa a trazer esse ensinamento aos coríntios. Vocês são o corpo de Cristo. Todos vós são membros deste corpo. Glória a Deus. Mas o motivo de haver divisões qual é? Por ser uma igreja composta por várias nacionalidades, judeus, gregos, gentios, é então notório que vai haver diferenças classes sociais, vai haver diferenças financeiras, vai haver um choque de culturas. Isso é um problema, não somente para a igreja de Corinto, mas um problema para a igreja atual. Porque a igreja atual passa por um momento em que nós vemos nos dias de hoje igrejas que produzem espetáculos e as primeiras cadeiras são separadas para as pessoas específicas. Se você é conhecido, se você tem status, de acordo com aquilo que você é, você se assenta. Alguém te conhece? Não? Lá para fora. Hoje em dia, há o pensamento de que se você não tiver algo para as pessoas te admirar, você não é tido como membro daquele corpo. É feita uma divisão no corpo. E não pode haver divisão no corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Portanto, eu quero te trazer uma primeira questão. Nós devemos ter cuidado com a divisão dentro da igreja. Porque no momento em que nós deixamos de lado o servir a Deus para olhar o que a outra pessoa está vestindo, o servir a Deus, se por algum motivo a pessoa passou e não te cumprimentou, você fecha a cara, não quer saber mais e já perde a visão de ser corpo de Cristo. Você já não está mais conectado a este corpo, começa a ter conflitos, e a igreja de Corinto sofria com esses conflitos por conta das individualidades. Individualidades é um perigo, porque quando gera individualidades, talvez você pense, mas eu faço mais parecer com o nosso presbítero Clementino, já sou diferente do pastor Denizete, e aí a gente começa a partidarismo. Era isso que sofria a igreja de Corinto, porque uns aclamavam Paulo, outros diziam ser de Pedro, outros já diziam ser de Apolo, e começava a divisão na igreja. E um reino dividido não subsiste. Aquele momento, Senhor, no momento em que vocês tiraram o pensamento de andar juntos, em unidade, em um só pensamento, tudo vai a ruína. Tudo que eu construí, tudo que eu deixei para vocês vai servir de vão. É momento da igreja entender que não é tempo para divisão, porque o corpo é de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Nós temos que estar todos juntos. Imagine você se eu sou mamão e agora já não desejo mais trabalhar junto com o corpo. De que maneira esse corpo vai funcionar? De que maneira esse corpo vai ter funcionamento? Ou então eu sou um pé e já não quero mais estar junto desse corpo. De que maneira vai ser efetivo esse corpo trabalhar? Fica manco, não anda, perde direção, porque está dividido do seu corpo. E
Paulo ele vem trazer este alerta: vocês são o corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. E aí você pode se perguntar: mas quem sou eu para ser parte deste corpo? E aí que nós vamos entender a beleza do porquê Paulo faz essa ilustração, essa comparação. Porque Cristo ele veio e entregou a sua vida, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem vai nos inserir neste corpo. A partir do momento em que o sangue de Cristo nos trouxe remissão de pecados, agora fazemos parte deste corpo. E se fazemos parte deste corpo, nós temos de igual importância para Cristo. Aleluia. Se você é membro deste corpo, não há diferença com o seu irmão. Aleluia. Porque o corpo, para funcionar completamente, até o menor dos membros faz falta se não estiver presente. Até a menor da célula você começa a passar mal. Até o melhor do organismo, até o sistema mais difícil de nós entendermos. Só que se ele não estiver em funcionamento, o corpo todo perece. É por isso que nós temos que entender a beleza do porquê Paulo vai nos trazer. Todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Glória a Deus. Individualmente, todos vocês fazem parte deste corpo. Entenda a importância do que Paulo está dizendo aqui. Não pode haver divisão, mas tem que ter união, unidade deste corpo. Porque se um dia o pastor faltar, que falta fará a igreja? Se aqui não estiver alguém que tenha a certeza de abrir a porta, que falta fará a igreja? E às vezes nós deixamos coisas tão importantes passar. O nosso irmão que há 2 dias não vemos a sua presença no culto, e talvez nos falte aquela sensibilidade de dizer: que falta está fazendo este membro? Todos são importantes para o funcionamento do corpo. Quantas das vezes vemos pessoas aqui na casa de Deus e passam momentos difíceis, aflições, e aquele irmão está abatido no culto, e talvez nos falte a sensibilidade de ali dizer: não sei o que está passando, mas você está em minhas orações. Isso faz toda a diferença. Porque o corpo, ele tem os seus membros mais sensíveis, mais delicados, e esses membros são protegidos por membros mais fortes. Se o coração ficasse afora, se o coração tivesse para fora e todos pudessem ver, quão vulnerável ele seria, sem uma proteção de ossos, chamada caixa torácica. Imagine então esses membros se não tiver proteção. E quem protege é cada um que faz parte deste corpo. Somos nós que devemos auxiliar a cada um de nossos irmãos. É na oração, é na comunhão, é na unidade. Não pode faltar unidade para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo só subsiste se houver unidade. Aleluia. Porque o membro fora do corpo, ele está vulnerável. Um braço fora do corpo, o que é? Alguém já viu um braço andando pela rua? Alguém já viu uma perna andando pela rua? Um corpo só funciona se estiver completo com todos os membros. A igreja de Cristo só funciona se todos nós estivermos em unidade.
não pode haver qualquer que seja o sintoma de indiferença. É no momento ruim, é nas aflições que este corpo ele tem que estar mais unido. Se está sofrendo o braço, todo o corpo o ajuda, o protege, até que ele se recupere e volte a ser utilizável, e volte a estar em completo funcionamento. Todo membro é especial perante Cristo. Por isso que ele enxerga um corpo completo quando tem todos os membros. E para ele não há diferença entre uma perna e um braço, entre uma orelha e uma boca. Tudo para Cristo faz parte do seu corpo. Glória. E somos especiais. Sem você, meu irmão, eu não sou nada, porque eu dependo de você. Aleluia. Este corpo só subsiste se tiver a sua vida. Portanto, não cabe a nós pensarmos e vivermos com este complexo de inferioridade. Será que o Senhor me escolheu? Pelo contrário, você tem que enxergar que você é necessário para que o corpo de Cristo avance, para que a obra de Cristo continue avançando, para que o ministério terreno de Cristo, que o seu corpo aqui na terra resplandeça a luz, a glória de Deus. Aleluia. Para que este corpo funcione, é necessário que todos os membros estejam conjuntos. Este membro faz parte de um corpo em geral, mas se este membro estiver doente, estiver sofrendo, é aí que nós entramos, é aí que cabe a nós percebermos as dificuldades, e talvez te falta habilidade de comunicação e tudo mais, só que o que é mais necessário você dizer ao dono do corpo: ô Senhor, aquele irmão faz falta na tua casa, aquele membro faz falta aqui no corpo. Cabe a nós entendermos a necessidade deste corpo estar unido, porque se um organismo não funciona, todo o corpo padece, todo o corpo perece, e precisamos estar em unidade. Aleluia. E quando Paulo ele continua dizendo, individualmente, cada um é membro deste corpo. E aí ele vai finalizar trazendo a certeza para nós da importância de sermos o corpo de Cristo. O corpo ele é perfeitamente desenhado, perfeitamente arquitetado por Deus. O que seria de nós se os nossos olhos estivessem em nosso pé? Imagine você, se a tua orelha estivesse na sua perna. O Senhor fez perfeitamente. Glória a Deus. Quando Paulo vai relatar a beleza deste corpo, ele vai dizer: a um Deus deu para apóstolo, a outro para profeta, a outro ele escolheu para ser mestre, a outro realizar milagres, operações, a outros os dons de cura, mas tem outros que é o dom de administração, outros farão línguas e a outros interpretá-las. Quando Paulo fala da beleza deste corpo, ele expressa que não pode ter divisão, mas ele também faz um contraponto dizendo que é necessário haver múltiplos membros deste corpo, porque este corpo tendo múltiplos membros, eles todos unidos, eles edificam uns aos outros. Aleluia, Jesus. Um corpo que não existe o sistema respiratório, o que vai ser deste corpo? Morre. Um corpo que não tiver um
sistema digestivo padece poucos dias. Portanto, devemos entender que há necessidade de toda a igreja, o Senhor escolher aquele em que Ele quer depositar o dom, um talento. E o Senhor chama e escolhe aquele que quer. Uns para apóstolos. E devemos entender a beleza do chamado de Cristo. Porque se você está aqui, é porque Deus enxergou em você algo para servir de edificação da igreja. Você não é só alguém que visita este lugar. Se você faz parte deste corpo, é membro deste corpo, você tem um dom de Deus, uma vocação de Deus, algo em específico que o Senhor exige de você, a serventia. Nenhum de nós que estamos aqui não temos nada com que possamos servir ao nosso Deus. Porque aqui Paulo começa essa série de perguntas retóricas. São todos apóstolos? E diferente da ala teológica que rejeita a continuidade dos dons, nós que acreditamos que esses dons continuam, nós entendemos que não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos mestres. E que lindo é saber disso, porque você se encaixa nisso. Glória a Deus. Você se encaixa nisso. Talvez o Senhor não te presenteou com o apostolado. Talvez o Senhor não te presenteou com o dom de profeta em profetizar. Mas o Senhor quer te ver aqui na casa glorificando o nome dele. Aleluia. Mas o Senhor quer te ver aqui na casa dele, auxiliando. O Senhor quer te ver aqui na casa dele, administrando aquilo que Ele te colocou em mãos. Aleluia. E quantas das vezes negligenciamos aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos? Quantas das vezes pensamos que o nosso pastor é que é o tal, e nos deixamos aquele sentimento de inferioridade entrar aqui? Pelo contrário, Paulo aqui quer trazer a essência para os coríntios de que se nós somos o corpo de Cristo e cada um dos membros constitui este corpo, quer dizer que cada um dos membros tem algo em específico, em particular, que Deus escolheu. Qual é o teu dom? Você pode estar se perguntando. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos buscar do Espírito Santo, porque é Ele que tem os dons, é Ele que distribui, é Ele que traz a ciência ao seu coração, é Ele que ministra a sua vida e te separa para usar aquele dom. E às vezes vem com a certeza da sua vocação. Talvez está naquilo que você tem mais aptidão em fazer. Eu não tenho uma voz afinada, eu não tenho uma voz tão bonita, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que cantam de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, nós sentimos a presença de Deus. E por que nós vamos deixar o sentimento de orgulho entrar em nossos corações e dizer que eu estar no lugar dele? Pelo contrário, é aí que nós temos que entender que a beleza de fazer parte do corpo de Cristo é que Ele nos escolheu para algo específico. Aleluia. E se você até hoje não tem ciência, tenha certeza que Deus tem um dom particular para você. Glória a Deus. Basta buscar. Basta buscar. Porque no momento em que o Senhor nos entrega, é Ele que se encarrega de aperfeiçoar este dom. E tudo para que haja a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Paulo, ele vai escrever essa carta e vai trazer tantas questões aos coríntios, tantos problemas que ele tenta solucionar nessa carta. Mas este capítulo 12, ele
de todas as maneiras ele tenta fazer com que a igreja entenda que se não estiver o corpo ajustado, como diz o louvor, alinhado, se não tiver unidade, se o corpo não entender que é necessário cada um trabalhar em prol do outro, não vai haver edificação. E uma igreja que não é edificada é uma igreja que não cresce, é uma igreja que não prospera. Talvez nós passamos anos e anos na casa de Deus e pensando: Senhor, vejo tantas pessoas chegando e parece que vai e de repente acontece aquilo outro. E o que tem faltado a nós é entendermos que nós somos o corpo de Cristo e Ele tem algo particular com cada um de nós. Você e eu somos membros deste corpo. Aleluia. Qual é a tua particularidade? Paulo aqui ele vai descrever: são todos apóstolos? São todos profetas? Ele vai continuar essa série de perguntas, porque ele sabe qual vai ser a resposta. Não. Tem particularidades. Tem aquele que Deus levanta para vir aqui tocar os instrumentos, uma banda abençoada, e o Senhor faz isso para a edificação do corpo de Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que vêm aqui trazer uma palavra e você sai daqui alimentado, tendo certeza que Deus está tocando ao seu coração, porque Ele é o mesmo precioso e faz parte do corpo de Cristo. É necessário nós entendermos que nós fazemos parte deste corpo de Cristo. E cada um de nós temos a particularidade. Em comum é só que pertencemos ao mesmo corpo. Mas Paulo ele deixa bem claro: individualmente vocês são membro deste corpo. Cada um de vocês é um membro deste corpo. E se tem faltado em nós a certeza de que estamos enxertados neste corpo, se falta em nós a clareza de que estamos enxertados neste corpo, Paulo, nessa sequência de perguntas em que ele vai dizer que o Senhor é quem edificou apóstolos, profetas. O que seria essa classificação de dons? São dons de serviços, são dons que são repartidos à igreja. E você se encaixa, pois você é a igreja de Cristo. Aleluia. E o que tem faltado para nós, para estarmos aqui servindo a Deus? O que tem faltado? Talvez você possa pensar: mas eu prefiro vir e sentar no banco e somente isso. A Bíblia diz sobre o momento específico em que o lavrador ele vai buscar os frutos da videira, e aquela que não tiver fruto ele vai lançar fora. É necessário que nós desenvolvamos o nosso dom, o nosso talento. É necessário que nós tenhamos o nosso particular dom diante de Deus. Aleluia, Jesus. Os coríntios tinham por si momentos em que eles deixavam o orgulho e a exaltação entrar. Mas Paulo quebra eles com esses versículos dizendo: é Deus quem separa cada um. Portanto, você tem algo particular de Deus. Glória a Deus. E o que é necessário é nós trabalharmos, é nós servirmos a Deus com aquilo que Ele nos dá, porque naquele grande dia nós seremos curados por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Paulo ele deixa bem claro que este corpo ele tem que estar bem ajustado. Este corpo ele tem suas partes individuais, mas não pode haver divisão. Pelo contrário, tem que haver unidade neste corpo. E se houver unidade, vai haver trabalho, vai haver
serviço, vai haver momento em que essa igreja vai começar a trabalhar. E como já diz, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Porque todos os membros vão estar em conjunto e vai haver edificação. E quando há edificação do corpo, a Bíblia diz que o Senhor é quem se encarrega de trazer almas. A igreja primitiva, ela estava tão encaixada, tão poderosa na utilização do corpo de Cristo, nos dons, que o Espírito Santo era quem se encarregava de trazer as almas. Aleluia. Quão lindo é saber que o Senhor deixou para nós este privilégio de sermos o corpo de Cristo, de sermos a sua representação aqui na terra, de sermos o corpo de Cristo, o sal dessa terra. E se há sal, há pessoas que têm sede de ouvir. Se há luz, há pessoas que estão em trevas e precisam da luz. E cabe a este corpo, a igreja de Cristo, levar Aleluia. a edificação a este mundo, levar a mensagem do Evangelho a este mundo, levar a palavra de salvação a este mundo, levar que Cristo é o único e verdadeiro, suficiente Salvador de nossas almas. Aleluia. Foi somente no momento em que Paulo explica a necessidade dos coríntios de entender a complexidade do corpo de Cristo, mas também a necessidade de que o corpo de Cristo deve andar em unidade. Portanto, se você nesta noite entendeu os desafios de ser o corpo de Cristo, precisamos entender, porque muitas das vezes não vai acontecer de todos estar aqui presentes, mas você que faz parte do corpo de Cristo tem o dever de estar orando e buscando por aqueles que não estão. Vai haver momentos em que o seu irmão vai passar dificuldades, mas você, como membro do corpo de Cristo, tem que estar disposto a entregar o seu ombro para que ele possa descansar. Vai haver momentos em que aquele membro está aflito e necessitado, aquele membro mais frágil está necessitado, e cabe a nós entendermos a necessidade de estar juntos, unidos, para que este ano seja um ano de bênção e prosperidade para esta igreja. Para receber o assumir, é necessário entendermos que os desafios do corpo de Cristo existem, mas cabe a cada um de nós, membros deste corpo, vencermos juntos, unidos, para que Deus possa abençoar a sua obra. Amém? Aquilo que eu não pude expressar, aquilo que eu não tive a forma mais clara de trazer aos seus corações, que o Espírito Santo ele possa continuar falando de uma maneira mais poderosa, de uma maneira mais branda, mais clara. Que o Espírito Santo ele venha continuamente falar no seu coração através dessa palavra. Amém? Se coloque de pé. Quero fazer uma oração juntamente com a igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor Deus Pai, Sim. eis aí a